O câncer de intestino ou câncer coloretal é o segundo tipo mais comum no Brasil. São mais de 150 mil casos por ano, ficando atrás apenas do câncer de mama nas mulheres e do câncer de próstata nos homens. O Instituto Nacional do Câncer prevê um aumento de casos para os próximos 3 anos de 10 a 19% nos homens e de 12% nas mulheres. Para enfatizar essa prevenção da doença, foi criada a campanha Setembro Verde. E quem vai nos explicar mais sobre esse tema é o professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, o Dr. Marcelo Martins, que é médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo. E ele já está aqui com a gente. Boa noite, doutor Marcelo. Obrigada pela gentileza aí de aceitar nosso convite. Boa noite, Ali. Eu que agradeço o convite, tá bom? Doutor Marcelo, qual é aquela luzinha amarela que quando ela acende a gente tem que se preocupar? Quais são os sinais que o câncer do intestino dá para a gente? Então, hoje a gente foca muito em relação à prevenção, né? Um dos grandes motivos em relação a gente focar em relação a essa prevenção é justamente porque o câncer do cólon e do reto, né? O câncer coloretal, ele na maioria das vezes ele é assintomático. É por isso que a gente faz os exames de prevenção baseado na idade, porque na maioria das vezes ele é assintomático. E quando ele vem a apresentar os sintomas, que são ele, do abdominal, alteração dos sintomas na hora de evacuar, né, na hora de defecar, né, ou você fica alternando entre diarreia e constipação, fezes associado a sangue ou muco, né, também podem estar correlacionados com câncer coloretal, perda de peso sem uma causa aparente. Então, tudo isso pode ser sintomas de que esteja ocorrendo alguma alteração ali mais proveniente do câncer coloretal. Mas eu enfatizo mais uma vez que é um câncer que ele se desenvolve na maior parte do tempo de maneira assintomática. Quando ele vem a apresentar os sintomas, ele já está em sua fase avançada. E o tratamento ele é mais efetivo quando a gente dá esse diagnóstico de forma mais inicial do câncer, tá? Ou seja, doutor Marcelo, quando a gente começa a sentir esses sintomas aí que o senhor falou, é sinal de que a doença já está instalada, né, no nosso organismo. E, exatamente. Nos casos em que os sintomas eles começam a aparecer, na maioria das vezes, você já tem um câncer em estágio mais avançado. A gente classifica os cânceres coloretais em estágios, né? E à medida que você está com ele mais avançado, ou seja, que ele se disseminou um pouco mais em relação à presença dele ali no intestino e nas estruturas ao redor ou as estruturas à distância, né? Ele evolui um pouco mais e ele começa a apresentar os sintomas. O nosso enfoque sempre é na prevenção e é por isso que, quando a gente foca na prevenção, entra um exame que a gente sempre orienta o paciente a fazer, que é o exame de colonoscopia. A grande vantagem desse exame de colonoscopia na prevenção é você detectar lesões antes mesmo delas se transformarem em câncer, que são os pólipos, né? A maioria desses pólipos diagnosticados no exame de colonoscopia, eles são benignos, mas eles presentes ali por 10 a 15 anos, eles podem desenvolver, né, o câncer coloretal. Então, o exame de colonoscopia, que é o que a gente tem hoje de melhor para fazer essa prevenção, é o que a gente foca nos pacientes para poder fazer esse exame. Aí você pode estar me perguntando, e quem vai fazer esse exame? Todo mundo vai fazer esse exame? O que a gente está observando em relação a justamente esse aumento na incidência é que pacientes cada vez mais jovens eles estão apresentando o câncer coloretal. A gente estava num período, há 10 anos atrás, onde o câncer coloretal ele era muito mais prevalente com os 50 anos e a gente indicava esse exame de colonoscopia sempre após os 50 anos. Um estudo recente agora de abril deste ano, na revista britânica, pegou dados norte-americanos e ele observou que os pacientes com menos de 50 anos tiveram um aumento de 88 até 2015 de aproximadamente 63%. Ou seja, pessoas menores de 50 anos estão desenvolvendo câncer de colo retal, que não era tão comum assim. E foi por isso que todas as sociedades aqui no Brasil, a SOBED, a Sociedade Oncológica, a gente reduziu o tempo, né, que você precisa fazer o primeiro exame de colonoscopia. Agora você faz com 45 anos, se você não tiver nenhum
vamos dizer assim, nenhum histórico familiar forte, ou se você tiver um histórico familiar forte é um pai, uma mãe, um irmão, um tio ou um avô com história de câncer, você faz esse exame com 40 anos, né? Doutor, a gente sabe que é meio complicado você identificar uma causa ou o porquê que aconteceu, mas a alimentação ao longo da vida, ela pode trazer aí uma consequência mais grave e chegar até um caso de câncer como esses que a gente está mostrando? Com, com certeza, com certeza. O que a gente hoje, dentro das sociedades, a gente discute é justamente isso, que vamos dizer assim, essa maior incidência desse câncer em menores de 50 anos, elas estão ocorrendo justamente por conta dessa alteração de alimentação da população como um todo, da população global como um todo. E que tipo de alimento vai ser mais, vamos dizer assim, mais propenso para o desenvolvimento do câncer? São os alimentos multiprocessados, né? São as carnes multiprocessadas, né? Você tem o exemplo da salsicha, do salame, né? Do bacon, que é multiprocessado. Associado a isso, começa uma dieta muito pobre em fibras, né? O nosso intestino ele funciona bem com as fibras, então a gente tem uma dieta mais de gorduras saturadas, pobre em fibras, baixa ingesta de água, sedentarismo, a obesidade e o sedentarismo, eles também contribuem para o aumento dessas estatísticas do câncer, e também o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro. Tudo isso pode realmente desencadear num câncer no futuro, numa doença gástrica, em algo desse tipo. Tem até uma frase, eu não estou lembrando agora, doutor, que sempre diz que é melhor descascar, eu acho que é algo assim, do que desembrulhar, né? do que abrir a latinha. É o que a gente fala em relação a produtos mais naturais, a frutas, né? Sim, sim, sim. O que a gente observa hoje é que assim, o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de muita correria, né? Você quer cada vez mais pegar algo que seja mais prático, ou seja, uma caixinha, um embutido para poder fazer a sua comida, preparar de maneira mais rápida, os fast foods que a gente tem atualmente, mas esses tipos de alimentos, eles são muito prejudiciais, e quando a gente dá o enfoque justamente no câncer coloretal, eles são uma das principais causas realmente de disseminação desses cânceres, né? Doutor, o normal é que a pessoa evacue todos os dias ou cada pessoa tem um ritmo diferente? Depende muito do... Essa, essa é uma pergunta que ela é muito comum nos consultórios, né? Quando a gente fala em alternância do hábito ao evacuar, né, a sociedade como um todo ela acha que você tem que ir todo dia ao banheiro. Na realidade, a gente considera um padrão normal como até 72 horas. Mas a gente sabe, por exemplo, que mulheres têm uma tendência maior de passar mais tempo sem ir no banheiro, principalmente quando estão fora de casa. Então, isso tem que ser levado em consideração. O normal, realmente, é que o padrão daquela pessoa ele seja respeitado. Exemplo, você passou a vida inteira evacuando a cada 2 dias ou a cada 1 dia, né? Isso é o seu padrão. A partir do momento que você muda esse padrão, alguma coisa pode estar alterada e você tem que investigar isso, né? No geral, a gente associa até 72 horas para você ir ao banheiro para poder evacuar como normal. E a gente vive aí o momento dessa campanha, né, do Setembro Verde, que é bom as pessoas prestarem bastante atenção aí nessas dicas que o senhor está citando, porque pode realmente trazer sérios problemas, grandes prejuízos. E é tão simples, né, doutor? Comer direitinho, tentar se alimentar o menos possível dos alimentos processados. A gente sabe que é gostoso, realmente, mas é difícil até de resistir, né? Mas em prol da saúde, a gente tem que equilibrar um pouco, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a partir do momento em que você não é que você não possa comer esses determinados tipos de alimento, mas que você foca, que o principal é você ter uma alimentação saudável, um dia ou outro você pode, vamos dizer assim, né? se dar o luxo de comer isso, se dar o luxo de comer esses alimentos gostosos, né? Eu só queria enfatizar um destaque aqui. A gente teve um ganho muito grande. Por muito tempo a gente estava brigando, nós que trabalhamos com câncer intestinal, estava brigando para a gente ter um enfoque em relação a essas medidas de prevenção. A gente sabe que a população conhece muito bem o Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama, conhece muito bem o Novembro Azul para a prevenção
do câncer de próstata, Próstata. né, e a avaliação do homem como um todo. E a gente vinha brigando para que o setembro fosse o Setembro Verde, como sendo um mês específico de prevenção do câncer de colo, que, como você mesmo já citou, é o segundo mais prevalente hoje entre homens e mulheres. E, na realidade, a gente conseguiu, através de uma PL que ela já vinha desde 2019, esse ano mesmo, em 10 de fevereiro desse ano, essa PL foi aprovada, só que não foi aprovada para setembro especificamente, mas foi aprovada para março. A gente ficou agora como um março azul marinho, né? Já aprovada para o sistema público também direcionar e conscientizar em relação à segunda causa de câncer, né, no Brasil, mais comum de câncer, né? Aí até me questionaram em relação ao Setembro Verde. Informação nunca é demais. Quanto mais informação e ela preventiva para a saúde, ela é sempre boa, né? É verdade, doutor. E não vale lembrar, né, que as previsões aí dos pesquisadores são as piores possíveis, né, para os próximos anos. Cada vez E, mais casos surgindo, então a gente tem realmente que se precaver bastante. E a gente queria agradecer exatamente. muito aí a sua participação, os seus esclarecimentos no canal Saúde de hoje. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite.